Vamos então para mais um vlog aqui no canal e eu já vou começar fazendo a minha massa branca. Como eu sempre falo, a lista de ingredientes, medida, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, então aqui eu só vou mostrando o processo para vocês. Na minha batedeira, então, eu vou começar colocando os meus ovos, o meu açúcar e eu vou deixar bater até formar um creme bem fofinho. Depois de formar esse creme bem fofinho, eu vou adicionar minha essência de baunilha, que não é obrigatória, e vou começar a adicionar a minha farinha de trigo e vou adicionando o leite ao mesmo tempo. E por último, é só adicionar o fermento. Gente, essa massa é muito fácil e fica muito fofinha. Aqui no vídeo vocês vão reparar que eu tô colocando numa forma redonda, mas eu bati a mesma massa para fazer o meu bolo retangular. E eu vou começar a produzir o recheio desse bolo, que vai ser um bolo de abacaxi com coco. Então aí eu começo cortando o meu abacaxi para cozinhar ele em cubinhos bem pequenos. Mas se você cortar muito pequeno também, ele vai dissolver demais quando estiver cozinhando. Então não deixa nem muito grande, nem muito pequeno. Para esse bolo eu cortei 2 unidades de abacaxi, vou colocar o açúcar, colocar água até cobrir e vou levar para ferver. Depois que ele ferve, fica uns 5, 6 minutos e ele já tá ótimo para você misturar no recheio. Para fazer o recheio de coco eu usei 6 leites condensados e 6 creme de leite e 500 gramas de coco ralado. Eu coloquei na minha panela mexedora lá porque eu não ia aguentar mexer isso tudo no braço. Aí nesse recheio eu vou usar metade para o recheio de abacaxi e metade ele vai ficar puro só como beijinho mesmo. Para o recheio de abacaxi eu vou bater também aí um pouco de chantilly, aí eu coloco no olho mesmo, mas é mais ou menos umas 400 ml de chantilly. Deixo o chantilly pegar no ponto bem firme e vou adicionar metade daquele recheio de beijinho que eu mostrei para vocês. Então, nessa panela eu deixei aqui um pouco do recheio de coco puro e aqui foi a parte que eu misturei com um pouco de chantilly. Nesse daqui vai entrar o abacaxi quando tiver cozido. Ele tá acabando de cozinhar, vou esperar ele esfriar por completo, senão ele vai amolecer totalmente meu chantilly, vai ficar líquido o recheio. E aí depois é só adicionar o abacaxi já cozido aqui e essa parte aqui vai ficar assim, como um beijinho mesmo. Então eu já separei aqui o abacaxi da água dele. A água a gente vai usar para molhar o nosso bolo. E o abacaxi eu vou deixar aqui descansando, soltando mais água para depois separar de novo. Aqui eu já coloquei na minha tábua, né, o primeiro disquinho de massa. Aqui eu assei uma receita da massa branca separada. Eu já botei aqui, ó, para ser a minha primeira camada. E aqui eu tenho 2 receitas da massa branca assadas juntas, aí eu vou cortar ela no meio. Essa daqui, ó, eu vou cortar ela no meio pra fazer as outras camadas aqui. Vou começar então a cortar o bolo que eu falei pra vocês, né? Porque essa aí eu assei 2 receitas pra cortar no meio e a outra eu assei uma receita só na forma, que aí eu não precisei cortar ela no meio. Pra cortar no meio, se você tem dificuldade, você pode deixar a massa na geladeira pra ela ficar bem gelada e você cortar quando ela estiver gelada, que aí não corre o risco de quebrar. Pra rechear o bolo, eu fiz uma contenção aí com o próprio beijinho. E aí é meu irmão Lorenzo que pediu pra me ajudar recheando o bolo, então ele tá aí recheando o bolo junto comigo. E explicando por que eu fiz essa contenção de beijinho. Porque o abacaxi, ele tende a soltar água no nosso recheio. Então, pra não correr o risco do recheio vazar, eu fiz essa contenção, coloquei o beijinho primeiro em volta e depois o recheio de abacaxi no centro. E depois eu vim com mais brigadeiro de beijinho em cima.
como a minha forma retangular ela é baixa, para prensar o bolo eu vou prensar na própria tábua e eu só vou enrolando o plástico filme em volta bem firme. Você pode ir puxando bastante para ele ficar bem firme no plástico filme. E espero que vocês estejam gostando desse vlog, passando aqui rapidinho para contar uma historinha para vocês que eu escutei e me impactou demais. Existia um reino e nesse reino existia um rei. E certo dia, esse rei deu um decreto. E nesse decreto, ele disse que ninguém poderia roubar. E se alguém roubasse, teria os 2 olhos arrancados perante a lei. E por um bom tempo não teve roubo nesse reino, mas um certo dia um rapaz foi lá e roubou. Então um dos serviçais chegou diante do rei e disse: olha, pegamos um rapaz roubando. E o rei disse que se cumpra a lei. E aí o serviçal disse: mas tem um porém, esse rapaz é o seu filho. Ou seja, agora existia um conflito entre ser justo e cumprir a palavra ou ser misericordioso, porque o seu filho tinha descumprido a lei. E aí, a gente não consegue compreender a grandeza do Senhor, mas um dos seus atributos é misericórdia. E o seu outro atributo é justiça. E os 2 caminham lado a lado. Nenhum anula o outro. Ou seja, quando Deus age com misericórdia, Ele não deixa de estar agindo com justiça. E quando Ele age com justiça, Ele não deixa de estar agindo com misericórdia. Então esse rei disse: se a lei pede 2 olhos, então arranque os meus olhos. Ele não descumpriu o decreto, não descumpriu a lei, não voltou atrás na sua palavra, mas ele cumpriu o decreto, agindo com misericórdia. Então, se você está procurando um lugar seguro ou algo seguro, está perdendo tempo, porque existe um reino e existe um rei nos aguardando, pronto para governar sobre a nossa vida, e você pode confiar, porque Ele é justo e misericordioso. Vamos começar então a decorar esse bolo. Ele ficou de um dia para o outro na geladeira para descansar bastante, ainda mais que é um bolo grande, então precisa de estrutura. Aí eu hidratei o meu chantilly com leite condensado. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre hidrato com leite condensado, mas você tem outras formas de hidratar também, com água, creme de leite, o próprio chantilly líquido. Aí eu vou colocando o chantilly ao redor de todo o meu bolo, como eu faço com os bolos redondos normais. Depois eu vou espatular, colocar o papel arroz do modelo que a cliente me mandou. E por último, fazer o trabalho de bico de confeitar. Acabou que no final trocamos a cor do verde para o cinza, mas esse foi o bolo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vlog e deixe aqui nos comentários o que vocês querem aprender.